Produção industrial nos principais países, inflação nos Estados Unidos e alívio dos preços das commodities. O cenário da economia internacional e os impactos para a economia brasileira. Vamos aos destaques do relatório Comportamento Semanal de Mercado, um resumo dos indicadores econômicos de 8 a 16 de julho, com as análises da assessoria econômica da BBC. Meu nome é Andréia Duarte, sou economista da Associação Brasileira de Bancos e este é o Fala BBC. A semana exibiu algum desconforto com a desaceleração dos indicadores de produção industrial dos principais países, avanço da inflação nos Estados Unidos e disseminação global da variante Delta, que já contamina a volatilidade nos prêmios dos ativos. Em maio, o índice que mede a produção industrial da zona do euro apontou queda de 1% e veio acima das expectativas de mercado, que aguardavam uma retração de 0,2%. Com os dados de junho, a produção industrial norte-americana registrou alta mensal de 0,4%, ante um crescimento de 0,8% no mês anterior, e acumulou assim a quarta elevação consecutiva. Também com dados de junho, a produção industrial chinesa desacelerou seu ritmo de crescimento, saindo de 8,8% ao ano em maio para 8,3% ao ano. O movimento ocorreu devido à preocupação com a cadeia de oferta global, dado o ressurgimento de casos de Covid-19 na Ásia e a disseminação acentuada da variante Delta em diversos países. Sobre a inflação nos Estados Unidos, a medida calculada pelo Consumer Price Index (CPI) registrou alta de 0,90% em junho, após crescer 0,64% no mês anterior. Assim, a série com a variação anual do CPI acumulou uma alta de 5,32%, ante alta de 4,93% em maio. Os dados de inflação nos Estados Unidos alimentaram especulações quanto ao fim dos estímulos governamentais e ao momento do início do ciclo de aperto monetário. No mercado internacional de juros, a mudança de postura do Federal Reserve em relação à futura retirada de estímulos e a redução da oferta de treasuries, com a proximidade de reimposição do teto da dívida, resultaram na queda do rendimento do T-Note de 10 anos, que caiu 0,06 pontos percentuais para 1,31% ao ano. A ampliação dos temores de que a desaceleração da produção industrial dos principais países prejudique a retomada da economia global levou o CDS de 5 anos, prêmio do risco soberano brasileiro, a subir 0,68 basis points, fechando em 175,06 basis points. Além disso, a desaceleração do ritmo de atividade global, associada à perspectiva de aumento de produção acordada pelo OPEP+, em 400 mil barris por dia, levou à queda de 2,59% do petróleo tipo Brent, que encerrou a semana cotado a 73,59 dólares. Já o dólar depreciou-se em 2,75% na semana e encerrou cotado a R$ 5,12. No Brasil, a inflação medida pelo IGP-10 desacelerou de 2,32% em junho para 0,18% em julho. O recuo nos preços das commodities, fundamental no cálculo do IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, e a apreciação do real no período levou o indicador a fechar com uma redução de 0,07%, ante uma alta de 2,64% em junho. O alívio concentrado em commodities agrícolas, se for sustentado, pode resultar em uma descompressão dos preços dos alimentos ao consumidor. Os dados do setor de serviços divulgados pelo IBGE apontaram continuidade do processo de recuperação, com a elevação de 1,24% em maio contra alta de 1,26% em abril. Os grupos que mais colaboraram para o crescimento foram os de serviços prestados às famílias, seguidos pelos de transportes. No acumulado em 12 meses, houve desaceleração da trajetória de queda, que passou de menos 5,33% ao ano em abril para menos 2,14% ao ano em maio. No acumulado do ano, contudo, o volume de serviços apresentou uma variação positiva de 7,27%. O resultado sugere uma recuperação ainda lenta do setor, que representa 70% do PIB pela ótica da oferta, e foi o mais afetado pelas medidas restritivas impostas pela pandemia. A
Ainda segundo os dados do Serasa Experian, a demanda por crédito dos consumidores encerrou junho com redução de 6,9%, após apresentar uma alta de 17% no mês anterior. Já a demanda por crédito das empresas cresceu pelo quinto mês consecutivo, a uma taxa de 8,6% em julho, ante alta de 2,6% em maio. Por fim, o Índice de Confiança do Empresário Industrial, ICEI, calculado pela Confederação Nacional da Indústria, registrou a terceira alta mensal consecutiva em julho, encerrando em 62 pontos. Com isso, alcançou o maior patamar do ano, ficando acima do observado no mesmo período de 2020. Este foi um resumo do relatório Comportamento Semanal de Mercado, publicado pela Assessoria Econômica da BBC para o período de 8 a 16 de julho. Para saber mais, baixe nosso aplicativo ou acesse www.abbc.org.br e tenha acesso ao relatório completo.